de boa tarde a todos. Eu queria, com extremo pesar, comunicar o falecimento na tarde de hoje, agora há pouco, o falecimento do senador Major Olímpio, que foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da legalidade democrática. Em nome da nossa Corte, queria fazer esse registro e já tive a oportunidade de fazê-lo diretamente ao presidente do Senado Federal, minutos antes de iniciarmos essa nossa segunda parte da sessão. Manifestei, em nome do Supremo Tribunal Federal, a nossa solidariedade, expedirei uma nota e Sua Excelência, o presidente do Senado, comunicará a todo o Senado Federal essa nota de registro por essa lamentável morte pela Covid do senador Major Olímpio. Então, gostaria de prosseguir, então, agora a nossa votação, passando a palavra a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux, saúdo Vossa Excelência e, por igual, comungamos dos votos de pêsames que Vossa Excelência vem de expressar. A enlutada nação brasileira continua a padecer dessa tragédia. O Paraná e o Brasil também se enlutam pela recente perda de quem também prestou um grande serviço à pátria brasileira, foi o doutor Euclides Scalco, que também aqui faço o meu registro, e, portanto, associo-me aos pêsames que Vossa Excelência vem de expressar ao falecimento do senador, bem como de todas as milhares de vítimas que o país, infelizmente, tem registrado. Senhor presidente, nada obstante, prosseguindo nos nossos afazeres, permito-me, ao saudá-lo, ao saudar as eminentes ministras, ao saudar os eminentes pares, enalteço os 3 votos que me antecederam, de modo especial o voto do eminente ministro relator, que foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques. Saúdo a divergência inaugurada pelo eminente ministro Alexandre Moraes, bem como me permito saudar todas as sustentações orais que aportaram a essa sessão virtual. Eu vou pedir um pouco de tempo, senhor presidente, porque, em meu modo de ver, ambas as soluções até agora trazidas para solver o caso submetido ao exame, com todo respeito e com todas as vênias, não me parecem as soluções que, em minha compreensão, devam ser adotadas. A solução trazida pelo eminente ministro relator parte do reconhecimento da inconstitucionalidade da pena e determina a aplicação do preceito secundário de outro tipo penal assemelhado, que é o artigo 344-A do Código Penal. De outra parte, a solução trazida pela divergência suscita a repristinação, o que tem como pressuposto também a declaração de inconstitucionalidade daquilo que está contido no dispositivo que efetivamente foi impugnado pela defesa em sede recursal. A defesa pede mesmo a inconstitucionalidade, não é o único pedido, por evidente. Portanto, tanto a posição de Sua Excelência, o eminente ministro relator, acompanhado pelo ministro Nunes Marques, quanto a posição da divergência formulada pelo ministro Alexandre Moraes,
como não podia deixar de ser, ambas estão contidas nos limites da devolutividade recursal. Nada obstante, eu entendo que o tema não pode desconsiderar a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal sobre a proibição de combinação de leis, ainda que pela via indireta da declaração de inconstitucionalidade de um preceito secundário. Ir a esse ponto, como tentarei demonstrar em meu voto, é atuar para além daquilo que um juízo de limites e possibilidades se põe na atuação da prestação jurisdicional. Eis que entendo que o tema não é apenas de dogmática do processo penal, ainda que eu seja, para distinguir os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto, mas transcende essa dogmática relevantíssima para também ir no plano da hermenêutica constitucional a algo que foi suscitado pelo senhor Procurador-Geral da República na sustentação oral que fez, doutor Augusto Aras, que diz respeito à separação dos poderes. E, por isso, o que me leva a fazer esta reflexão, senhor presidente, é que a solução para o caso, diversamente do reconhecimento da inconstitucionalidade, está, em meu modo de ver, em outro caminho que absolve o réu, porque ambas as soluções até este momento trazidas mantêm a condenação do réu, não absolve o réu e, portanto, do ponto de vista da justiça para o caso concreto, também me parecem ambas carentes desse resultado, tendo em vista que a desproporcionalidade da pena não deve, no meu modo de ver, ser levada a efeito apenas quanto ao perigo em abstrato, mas sim diante da possibilidade da ocorrência de dano e perigo concreto. Por isso, nesse sentido, como irei agora expor, eu considero a relevância do precedente do recurso extraordinário 608.17, a que irei me nudentar, bem como a necessidade da comprovação inequívoca da ocorrência de dano ou de perigo concreto de lesão à saúde. Sei e não se pode deixar de reconhecer a gravidade da pena, que pode, sim, soar demasiada. Nada obstante, creio ser possível promover interpretação conforme para reconhecer um sentido possível que permite a configuração do crime apenas em caso de dano ou perigo concreto, o que não é hipótese. Para tanto, senhor presidente, a questão parte da premissa que leva em conta a presença de dois elementos centrais na dogmática do processo penal e do direito penal que dizem a tipicidade e a reserva legal estrita. Uma das maiores conquistas civilizatórias da era moderna é essa exigência de reserva legal para que o Estado tipifique condutas como crimes. É um corolário do Estado de Direito Democrático, o princípio da legalidade, que, em meu modo de ver, não permite tomada de decisões que restringam as liberdades dos indivíduos, mesmo quando se tratar da atuação do direito penal para além do que a legislação como via que institui a racionalidade para a atividade estatal de limitação de direitos fundamentais. Esse conjunto de princípios foram amplamente explorados na doutrina do sempre citado, brilhante professor
Nilo Batista, na sua introdução crítica ao direito penal brasileiro, referindo-se ainda que implicitamente quanto à combinação das leis penais, confere o eminente professor ao princípio da legalidade uma função constitutiva do ilícito. E, portanto, não há como cogitar, não há, em meu modo de ver, como cogitar com a associação de uma pena a previsão do preceito primário e a indispensável sanção correspondente. Nada obstante, há sim o reconhecimento de um dissenso expressivo sobre a possibilidade de combinação de leis na literatura jurídica. E sobre isso, eis o precedente ao qual antes me referi. O recurso extraordinário que contém um irretocável levantamento colacionado no voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski perante este Tribunal Pleno no julgamento de 7 de novembro de 2013. Além desse inventário doutrinário, Sua Excelência também inventariou os diversos precedentes desse tribunal que rechaçaram a operação de junção parcial de textos legais pelo julgador. Sua Excelência citou, entre clássicos modernos e contemporâneos, contrários à combinação de leis, Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, Jair Leonardo Lopes, Paulo José da Costa Júnior, da doutrina clássica von Litz, da doutrina contemporânea Klaus Roxin, Eugênio Zaffaroni, e também citou, dentre os autores mais recentes, José Henrique Pierangeli. Favoráveis, todavia, a esta compreensão, faz menção aos não menos ilustres e sempre mencionados como autores de nomeada, César Bittencourt, Magalhães Noronha e diversos saudosos autores, dentre eles Frederico Marques e Damásio de Jesus. O eminente ministro Ricardo Lewandowski, naquele julgamento, assentou que não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas. Sua Excelência se referia à Lei 11.343 de 2006, em relação à Lei 6368 de 76, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Nada obstante, Sua Excelência anotava que o juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade. Até o presente momento, senhor presidente, com o devido respeito às opiniões que me precederam, ainda que valendo-se do elevado e superior raciocínio da inconstitucionalidade, não encontro elementos para sugerir a este colegiado que esta tese seja alterada, quer direta ou quer indiretamente pela via da inconstitucionalidade. Como também não verifico condições para promover uma diferenciação, distinguishing em relação à discussão desenhada nesses autos com aquela resolvida no citado precedente da expressão que acabo de mencionar do ministro Ricardo Lewandowski. Combinar o preceito primário do artigo 273 caput com a sanção prevista no artigo 33 da Lei 11.343 de 2003, ou com qualquer outro dispositivo, em meu modo de ver, é criar
um tipo penal, o que contraria a Constituição, conforme a jurisprudência consolidada desse tribunal. E, nesse ponto, até esta altura, vou na direção da divergência dos argumentos trazidos pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Por isso, não encontro condições para sustentar a hermenêutica, que nem na via da declaração da inconstitucionalidade do preceito secundário autorize a combinação de leis que não represente violação do princípio da legalidade e me permito dizer, pedindo vênia pela expressão que está um pouco forte, de usurpação da função legislativa. Quanto... Pois não? Me permite só um breve comentário? Sem dúvida. A minha posição, e creio que endossada pelo ministro Nunes Marques, é que a queda do tipo específico permitiu ou induziu a aplicação do tipo geral. Não é propriamente uma combinação de um tipo com outra sanção. É a regra geral do contrabando incide sobre essa conduta integralmente, sem combinação de tipos. Eu entendo a posição de Vossa Excelência e respeito, mas só para dizer que nós entendemos que, não havendo regra específica, aplica-se a regra geral do contrabando. Obrigado. Não por isso. Sou eu quem lhe agradece, precisamente porque eu mencionava que a combinação pode se dar pela via direta ou pela via indireta da declaração da inconstitucionalidade do preceito secundário. Prossigo, senhor presidente, dizendo agora quanto à proporcionalidade das medidas de proteção dos bens jurídicos pelo direito penal. Aqui me aproximo, e bastante, do voto do eminente ministro relator, quando adentra a circunstância do reconhecimento da necessidade, ou melhor dizendo, do reconhecimento da desproporcionalidade desta pena. Sem dúvida, a qualificação de uma determinada conduta como crime é mesmo uma decisão política de uma comunidade. A escolha de qual objeto será protegido pela lei penal segue a lógica da discricionariedade do legislador, em algumas hipóteses direcionadas pelos mandamentos constitucionais criminalizatórios, como aqueles instituídos na própria Constituição Federal. A dissonância que tenho, e peço toda a vênia, é que não compreendo que a desproporcionalidade deva levar em conta genericamente o delito, no caso, como um delito de perigo abstrato, e sim, para além dessa dimensão, entendo que o reconhecimento da desproporcionalidade deve levar em conta a ocorrência de dano e perigo concreto. Isto porque, no Estado de Direito Democrático, a eleição de uma conduta pelo direito penal para figurar como fato típico deve ser filtrada pelo que resulta do desenho, às vezes quase paradoxal, entre o processo de escolha legislativa das maiorias e a preservação dos direitos fundamentais. Aquilo, como todos sabemos, que são os trunfos das minorias, para mencionar a visão, dentre outros, de Ronald Dworkin. Em sociedades desiguais como a nossa, como a sociedade brasileira, em que o direito penal exerce controle social em favor de grupos discriminados, o controle contra-majoritário da atividade legislativa penal deve mesmo ser bastante rigoroso e transitar entre o respeito à competência do legislador e à preservação dos direitos fundamentais. O juízo de correção da proporcionalidade observada pelo legislador ao definir algumas condutas como crime deve se guiar pela orientação de que, quanto maior a proteção de um direito,
mais restrições se abaterão sobre outro direito, para apanhar aqui um dos juízos da perspectiva que vem no pensamento de tantos autores como de Robert Alexie. Na hipótese, ao recrudescer a pena do artigo 273 do Código Penal para o patamar mínimo de 10 e máximo de 15 anos, o legislador considerou, e há uma longa exposição de motivos sobre a ação de fraudadores inescrupulosos, ávidos de enriquecimento ilícito, à custa de disseminação de substâncias nocivas e até danosas à saúde, explorando a boa-fé pública com a falsificação de medicamentos, em sua maioria, auto-usáveis pelo povo. Por isso, naquela exposição de motivos, fazia-se, portanto, referência à gravidade do atentado à saúde pública e aos delitos que causam enormes danos à sociedade e à economia popular, atingem as classes menos favorecidas e assim por diante, como está na justificativa do projeto de lei 4207 de 1988, que alterou, como sabemos, o artigo 10 da Lei 8.072, de 25 de julho de 90, incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos o crime de corrupção, adulteração e falsificação de substância alimentícia ou medicinal, expondo-a à venda na forma qualificada. Por isso, sem defender esse tipo de gravidade de pena e reconhecendo que a enunciação do direito penal é o discurso jurídico de uma compreensão político-institucional, parece-me importante lembrar que o tipo reprime condutas de perigo concreto contra a saúde pública. Daquele que criminaliza, por exemplo, o envenenamento de água potável, cuja pena também vem no patamar de 10 a 15 anos. E daquele que torna a sua conduta como criminosa na falsificação, corrupção, adulteração ou alteração da substância de produtos alimentícios com a reprimenda da reclusão. Por isso, a pena mínima estabelecida para o crime do artigo 273 se diferencia consideravelmente, em termos de gravidade, aos demais tipos que promovem a proteção da saúde pública. Ao ampliar um pouco mais o campo de análise para a comparação da reprimenda do dispositivo que vem à tona nesses autos, com outras figuras típicas que protegem bens jurídicos similares, verificamos realmente, como aqui, aliás, já foi mencionado, que para a pena em abstrato, como prevista para o crime de homicídio, situa-se entre 6 e 30 anos. Em outras esferas, como latrocínio e sequestro mediante extorsão com resultado morte, são punidos com pena de 24 a 30 anos e 24 a 30 anos em ambas as hipóteses. Para esse cotejo, a pena mínima fixada pelo legislador para o crime previsto no artigo 273 do Código Penal é grave, soa demasiadamente grave e se encontra entre as mais elevadas no âmbito das condutas criminalizadas pelo direito penal brasileiro. O fato típico, cuja reprimenda tem sua constitucionalidade questionada nesses atos, reprime a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, condutas altamente perniciosas para a saúde pública. A introdução no mercado de medicamentos nas condições acima, que gerem ocorrência de dano ou perigo concreto, causa lesões e intensidades graves
como aquelas reprimidas pelos outros tipos que antes mencionei. Nesse sentido, as vítimas, sempre em escalas numéricas elevadas, diferentemente são daquelas afetadas por quem não possui ciência, no caso de que se trata de um produto prejudicial à saúde. É o que não se dá no tráfico de entorpecentes, onde essa ciência está presente. Neste caso aqui, se acredita no medicamento para um tratamento eficaz, o que, além de não ocorrer, expõe elevado número de pessoas a riscos sérios e irreparáveis à própria saúde, à saúde pública, à saúde coletiva, com possibilidade de causação de morte, fatos incidentes, na esmagadora das hipóteses, em pessoas pobres à procura de medicamentos de baixo custo. Tudo isso, entendo, deve ser considerado enquanto bem jurídico protegido pelo tipo analisado. Mas essa proporcionalidade deve ser vista, em meu modo de ver, confrontando-a com os crimes de perigo em abstrato. E sobre a matéria, a doutora Ela Vieco nos ensina que o Código Penal, no tocante à proteção do bem jurídico, saúde, distingue condutas que atingem a saúde individual e coletiva, reunidas, respectivamente, no título 1, denominado dos crimes contra a pessoa, e no título 8º, dos crimes contra a incolumidade pública. No primeiro caso, a lesão ou perigo de lesão pode atingir várias pessoas, mas elas são determinadas. No segundo, o perigo abstrato ou concreto deve apresentar-se a um número indeterminado de pessoas, sem embargo de vir a ocorrer lesão em uma ou mais pessoas determinadas. Indeterminação e coletividade, diz a professora Ela Vieco Volkmann de Castilho, na conhecidíssima obra Crimes contra a Saúde Pública, indeterminação e coletividade são elementos distintivos do conjunto de crimes contra a incolumidade pública e, entre eles, os crimes contra a saúde pública. Prossegue a professora Ela, registrando que grande quantidade dos crimes contra a saúde pública constituem crimes de perigo abstrato, categoria que fragiliza o princípio da lesividade. É um princípio limitador da intervenção penal porque proíbe, em primeiro lugar, a incriminação de uma atitude interna. Em segundo lugar, a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Em terceiro lugar, a incriminação de simples estados ou condições existenciais. Em quarto lugar, ainda, e em último lugar, sustenta com acerto, em meu modo de ver, a ilustre professora Ela Vieco Volkmann de Castilho, a incriminação de condutas que não causem dano, nem exponham a perigo um bem jurídico. E menciona a festejada jurista que atuou de maneira brilhante na Procuradoria-Geral da República, na Procuradoria da República, Ministério Público da União, menciona que o tipo do artigo 273 é daqueles que nele se presume o perigo e ainda o classifica como crime de mera conduta. Tomando em conta essas lições, entendo que podemos, a partir daí, tratar da constitucionalidade da sanção estabelecida para essa figura típica, não defendida por parcela considerável da doutrina, ao argumento de violação do princípio ou do postulado da proporcionalidade. Cito fonte no voto das posições dos festejados autores Miguel Reale Júnior, Alberto Silva Franco e César Roberto Bittencourt.
A minha compreensão é de que o dispositivo do artigo 273 do Código Penal requer interpretação que preserve, num determinado sentido, a sua constitucionalidade. E, para isso, observo que a dimensão de criminalização das condutas previstas nesse dispositivo, que configure o ilícito apenas considerado perigo em abstrato, tendo como resposta penal mínima de 10 anos, viola o núcleo essencial de outros direitos fundamentais. A intervenção estatal no direito à liberdade desconsiderou e desconsiderará, se assim for entendido o sentido desse dispositivo, desconsiderará por completo a exigência, como bem disse a professora Ela, de lesividade concreta do bem jurídico pela conduta tipificada e, portanto, aí sim apresentar-se-á como desproporcional. Por isso, a falsificação, a corrupção, a adulteração ou a alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais apenas constituirá crime nas hipóteses de causação de dano ou exposição a perigo concreto da saúde das pessoas, como, por exemplo, haver comprovação de regra pericial de que o medicamento adulterado contém substância que traga dano concreto à saúde ou que não contém elemento que cause prejuízo e que foi comercializado e ingerido por pessoa que a data da ineficácia do produto teve lesão à saúde. Nesse sentido, as condutas importar, expor à venda, ter em depósito para vender produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, que são previstas no parágrafo 1º do dispositivo citado, via de regra, não poderão constituir crime, pois não são capazes abstratamente de introduzir na esfera jurídica elementares das condições necessárias para o equilíbrio das funções do organismo humano violado, elementos que seriam ou devem ser suficientes para produzirem ou poderem produzir debilidades ou deficiências transitórias ou permanentes, ou mesmo a trágica e drástica eliminação da vida, o que apenas será possível se comprovado o dano ou perigo de lesão com a prática das condutas de vender, distribuir ou entregar. Também nessa linha, entendo, devam ser escrutinadas as condutas de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de cosméticos e saneantes, que, via de regra, não causam lesão ou perigo de lesão concreta à saúde. Basta imaginar a venda de um esmalte, digamos, falsificado, porque por ter um efeito mais, por assim dizer, estético, não apresenta risco concreto à saúde. Da mesma forma, as condutas previstas no parágrafo 1º, praticadas nos termos desse parágrafo 1º, na linha B, ou seja, importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo produto, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária, 2, em desacordo com a forma constante do registro previsto no inciso anterior, 3, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, 4, com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade, 5, de procedência ignorada, e 6, adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade competente, por serem, e tão somente, condutas voltadas para a proteção contra perigo abstrato, a conclusão
Quanto à constitucionalidade, parece-me negativa, considerando a resposta sancionatória prevista pela incursão no preceito primário daquele dispositivo. Isso porque, em regra, essas situações não trazem lesão à saúde ou risco concreto de lesão. Por isso, a hermenêutica compatível com a Constituição, e me parece ser essa a tarefa primeira do intérprete, a hermenêutica compatível com a Constituição é aquela que restringe, em homenagem à opção legislativa, de gravidade, sem dúvida, elevadíssima, e quiçá demasiada mesmo, mas é aquela que restringe a aplicação da sanção do artigo 273 aos casos em que haja causação de dano ou exposição de perigo concreto do bem jurídico, que aqui também deve ser delimitado. É a saúde pública compreendida como conjunto de condições necessárias para que sujeitos mantenham equilibradas as funções necessárias para o funcionamento do organismo humano. É inegável que há considerável complexidade na execução da tarefa de identificar e extrair do perfil de condutas que, a princípio, são classificadas como geradoras de perigo abstrato a um determinado bem jurídico, conforme defendido pela doutrina em relação ao ilícito desse artigo 273 do Código Penal, extrair a dimensão que produza dano ou perigo concreto. Mas, para isso, vale-me das lições do não menos festejado e sempre citado professor Juarez Tavares, quanto ao que precisamos compreender como atuação lesivas, lições que me parecem apropriadas para a conduta dessa operação. Sustenta o ilustrado professor, ao tratar deste tema com a maestria do seu conhecimento, não apenas pelas fontes germânicas que compreendem toda a sua erudita formação, mas especialmente por estar sempre atento àquilo para o que nós não podemos voltar as costas, que é a realidade que nos circunda. Diz o ilustre professor Juarez Tavares, por efeito do princípio da lesividade, não se pode admitir uma criminalização de conduta que não tenha um mínimo de substrato empírico, o que fundamenta a tipicidade de lesões insignificante do bem jurídico. Tampouco se pode acolher uma forma de criminalização por simples comportamento ou violação de um dever legal, com a qual se delimitam as incursões legislativas na criminalização de delitos de perigo abstrato ou de delitos omissivos sem a correspondência da omissão à produção do resultado por ação. De conformidade com esse princípio, prossegue Juarez Tavares, são inconstitucionais as criminalizações, tanto no plano legislativo quanto no judicial, com base na responsabilidade por simples posição dentro de um complexo organizativo ou por exercício legal de uma profissão. Por isso mesmo, todo o processo de atribuição de responsabilidade tem de estar assentado na demonstração de uma causalidade entre a ação e o resultado. São as lições dos seus fundamentos da teoria do delito, e estou a citar a edição de 2018. Por isso, entendo que essas lições indicam precisamente o caminho segundo o qual a lesividade não se evidencia sem a seleção do bem jurídico que se encontra vulnerado e carente de proteção, ensejadora da tipificação da conduta. É para isso que Juarez Tavares defende que a criminalização deve se referir a uma alteração sensível da realidade empírica, mesmo que se evite a submissão do direito ao empirismo,
e a esse exagero certamente nem o professor chegou e nem eu chegaria, mas, nada obstante, não será possível reconhecer uma afetação de bem jurídico sem uma demonstração concreta dessa afetação. Daí que a criminalização só pode ter como pressuposto uma lesão efetiva ou um perigo concreto de lesão do bem jurídico. São também as suas palavras do eminente autor que acabo de citar, para que se possa dizer que a conduta afeta de fato a realidade, na forma de lesão ou perigo de lesão, é indispensável que sua avaliação se processe por juízos globais, ex ante, pelo critério objetivo de probabilidade, e ex post, mediante uma observação acerca de como se desenrolou concretamente a relação de causalidade entre a conduta e o resultado. E é por esses caminhos, senhor presidente, senhores ministros, que chego à conclusão da absolvição do réu, porque entendo que não é possível a incriminação da conduta descrita no dispositivo aqui questionado, se não foi verificada a existência de dano ou de perigo concreto de lesão, os quais seriam descartados, por exemplo, na hipótese de importação ou produção de um produto terapêutico, pelo simples fato de não contar com o registro perante o órgão competente, fato que pode ser tratado na esfera administrativa ou qualificado como outra conduta criminosa que não seja cauteladora da saúde pública, pois, pelo menos em tese, não há violação deste bem jurídico. Diferente é o ato de entregar produto terapêutico comprovadamente falsificado, adulterado, corrompido ou alterado para a vítima que busque algum tipo de tratamento. Porque aqui, como diz ainda Juarez Travares, o resultado que afeta o bem jurídico deve ser avaliado dessa forma. E isso faz com que se elimine o efeito simbólico da incriminação e, consequentemente, tornem-se imprestáveis os argumentos baseados em meras presunções. Igualmente, eliminam-se as crendices baseadas no senso comum. E prossegue, convém sempre acentuar que a alteração sensível da realidade que se dá com a lesão ou com o perigo concreto de lesão do bem jurídico é respaldo ao sentido da norma como norma de orientação de conduta e pela qual se poderão delimitar os contornos do injusto penal. Por isso, defende ainda que a constituição do delito deve se dar por um processo de comunicação garantidor das condições necessárias para o efetivo conhecimento dos elementos criminalizadores de conduta, ou, nas suas palavras, para que o processo de comunicação seja perfeito, é indispensável que se assinalem ao cidadão elementos palpáveis que possam indicar que sua conduta lesa ou põe em perigo um bem jurídico. A ordem jurídica não pode ser uma entidade abstrata. O Estado de Direito, conclui, deve fundar-se na compreensão de que a pessoa individual é o centro da ordem jurídica e é o parâmetro essencial da interpretação das normas. Por isso, e concluindo, senhor presidente e senhores ministros, pedindo vênias por me estender um pouco, penso que a tese a ser fixada para o deslinde da demanda posta nesses autos e das demais que apresentarem a mesma identidade é a que estabeleça que a configuração das condutas previstas no artigo 273 caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B do Código Penal depende de comprovação inequívoca da ocorrência de dano ou de perigo concreto de lesão à saúde. Nesses termos, no que se refere à demanda em concreto trazida nesses autos, a combinação de leis que foi promovida
pelos eminentes julgadores do Tribunal Regional da 4ª Região por violar a Constituição Federal não deve ser acolhida. Portanto, aqui tem razão o Ministério Público em seu recurso também recorrente nesses autos. Mas tem razão também o recorrente Paulo Roberto Pereira, que foi condenado como incurso nas condutas descritas no parágrafo 1º-B, inciso 1º do artigo 273 do Código Penal. Eis que se trata de uma persecução penal que contraria a tese sugerida em conclusão da análise de um dos sentidos que mantém a constitucionalidade, ou melhor, do sentido de perigo concreto, ocorrência de dano que mantém o dispositivo cuja constitucionalidade foi questionada. Minha compreensão é de que deve ser dado provimento ao recurso a fim de absolvê-lo das condutas que lhe foram atribuídas. O acórdão recorrido não evidenciou lesão ou risco concreto de lesão. Por isso, e esta é a conclusão, pedindo vênia a sempre ilustrada compreensão dos ilustres ministros que me antecederam, constitucionalistas de escola, ministro Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, acompanhado o relator pelo eminente ministro Nunes Marques, a minha conclusão é no sentido de dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público, provimento parcial ao recurso do Ministério Público, para afastar a decisão recorrida, que inequivocamente fez uma operação de combinação de textos legais, e dar provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira para declarar a sua absolvição. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Abriu aqui uma terceira via na interpretação desse dispositivo. Nós ainda temos 15 minutos. Eu pergunto à ministra Rosa Weber se esse tempo seria suficiente para Vossa Excelência. Som. O tempo para o voto que eu pretendia proferir seria suficiente, sim, ministro Fux. Então, o ministro Fachin, ele abre uma terceira via, né, uma profundidade que, confesso a Vossa Excelência, me leva a algumas reflexões. Eu não gostaria de pedir vista nesse processo, porque o pedido de vista faz com que ele saia de pauta, então talvez realmente não fosse o caso, né, de eu pedir vista, e sim de eu proferir o voto dentro daquelas balizas que eu estava encarando e, quem sabe, antes do final do julgamento, talvez até concluir numa outra linha. Fiquei extremamente tocada pelo voto do ministro Edson Fachin, sobretudo porque eu pensava, senhor presidente, que o delito de importação de medicamentos sem registro na Anvisa, dependendo do medicamento, me levaria, inclusive, a uma possibilidade absolutória a partir do princípio, à luz do princípio da inexigibilidade de outra conduta. Ou seja, acho que o tema é extremamente rico, ele comporta nuances, mas pensei, não, estamos no bojo de um recurso extraordinário, numa linha de repercussão geral reconhecida, e postas essas balizas, eu vou me pronunciar especificamente sobre esse tema. Mas, naturalmente, que esse aprofundamento trazido pelo ministro Edson Fachin, inclusive lembrando-me da doutora Ela Vieco, minha querida colega de turma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito de Porto Alegre,
né, e também as lições do professor Juarez Tavares, poderia, quem sabe, ensejar um caminho que... Poderia não, ensejou um caminho à solução da lide que eu não havia aventado e teria que realmente melhor refletir sobre ele. Então, eu deixo a critério de Vossa Excelência. Se me der a palavra para votar, eu passo a votar sem prejuízo, como eu disse, de continuar refletindo sobre a matéria. Não gostaria de forma alguma de prejudicar o andamento do processo, né? Porque, na verdade... Então, como Vossa Excelência menciona que em tempo útil consegue votar, eu só comunico ao colegiado que após o voto da ministra Rosa Weber, eu vou encerrar a sessão para depois continuarmos esse tema tão instigante na próxima sessão de quarta-feira, sessão ordinária de quarta-feira, se os colegas assim também anuírem, né? Mas acho que é a melhor solução. Só a questão da utilidade do tempo. Se nós não temos outra coisa a fazer, se não ouvir o meu voto, eu vou votar. Eu vim preparada. Não, ministra, o voto da excelência é importantíssimo. Mas eu gostaria, porque os outros colegas todos vão pensar, né, sobre essa via trazida pelo ministro Fachin, a quem eu parabenizo, porque realmente, a mim, pelo menos, a fundamentação tocou bastante. Perigo de dano concreto, né? Enfim. Perdão. Ministro Alexandre de Moraes, a excelência pediu a palavra? Presidente, eu tenho duas possibilidades. Uma é o que eu vou sugerir em primeiro lugar. Pelo que eu entendi, a ministra Rosa não gostaria de pedir vista, eu acho corretíssimo, porque quer discutir isso. Mas nós temos 10 minutos. Acho que ninguém discordaria de suspendermos a sessão e ela começar a votar na quarta-feira já reanalisando. Essa é a primeira sugestão. A segunda é eu ficar falando 10 minutos aqui até acabar a sessão e na prática vai dar a mesma. Qual que Vossa Excelência prefere? Apoio a primeira proposta e refuto a segunda. Bom, eu acho que eu devolvi... Presidente, seria um ato de delicadeza até com a ministra Rosa, que sempre é tão coerente e tudo mais, e que anue com essa possibilidade de avaliar um pouco e pensar um pouco até a próxima semana, porque o julgamento não terminará. Enfim, também eu quero ouvir a ministra Rosa, que tem o direito de opção. Ministra Rosa, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, obrigada pela palavra. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento meus queridos colegas, eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, né? Doutor Humberto Jacques, né? Muito prazer em revê-lo. Acostumamos-nos com o doutor Humberto Jacques no eleitoral e agora ficamos com saudades de Sua Excelência. Também cumprimento o senhor advogado-geral da União, Dr. José Levi, cumprimento o Dr. Gustavo Zortea, defensor público federal, viu, ministro Alexandre? Eu também falo, o tempo vai. Assim eu nem vou precisar pedir a parte, ministra Rosa. Eu cumprimento de um modo muito especial o ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre traz um voto primoroso, que a minha vontade é sempre assim, como relator. Mas, de fato, hoje, o meu voto, sendo proferido hoje, não será totalmente com o relator. Eu acompanharia a divergência aberta naquele específico ponto pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, né, já adiantei, mas gostaria apenas de dizer, senhor presidente, antes de votar, que embora Vossa Excelência fale pelo tribunal, e fala pelo tribunal, e fala por mim, eu faço questão de, endossando as palavras de Vossa Excelência, manifestar a minha mais genuína solidariedade aos familiares do Major Olímpio e também a de todos os brasileiros vítimas, no dia de hoje, desta pandemia terrível que é provocada pela Covid-19. E eu sinto-me privilegiada, senhor presidente, por ter recebido hoje, em função da minha faixa etária, e lá no Parque da Cidade, no drive-thru, depois de 2 horas e 20 de espera,
a primeira dose da vacina Coronavac, né? Fico aqui, aqui os meus votos de que todos os brasileiros consigam receber essa vacina, que é a arma de que dispomos contra essa calamidade terrível representada Ministra Rosa. Coronavírus. Ministra Rosa, gostaria de manifestar aqui a minha surpresa e o meu espanto de saber que Vossa Excelência já chegou à idade dos que estão habilitados a se vacinarem, porque sem informação ninguém nem suporia. Vossa Excelência é muito gentil, mas hoje, aqui em Brasília, ministro Luiz Roberto, abriram para 2 idades. A minha é a menorzinha, 72, aqui 72, 73, nessa data. É isso aí. Ministra Rosa. Diga-se de passagem, presidente, faça um registro da competentíssima equipe de saúde do Distrito Federal, que com aquele acúmulo de carros, mas fomos todos, um por um, carro por carro, atendidos com a maior gentileza e a maior competência. Competência. Ministra Rosa, você me conhece, sabe que eu sou incapaz de causar qualquer indelicadeza com o colega, tenho respeito pelos integrantes da Corte. Então, eu apenas indagaria a Vossa Excelência, como souberam apenas 6 minutos para o término da sessão, se Vossa Excelência se incomodaria de iniciar o seu voto na próxima sessão, quarta-feira que vem. Eu não só eu até agradeço, presidente, porque, embora, como disse, a minha tendência seja declarar a não rigidez constitucional do preceito secundário impugnado, né, que é o preceito sancionador, mas adotar o caminho do efeito repristinatório trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda que o preceito primário não contivesse o tipo específico, embora a mim parecesse, né, a melhor solução, com a devida vênia, esses fundamentos agora defendidos pelo ministro Edson Fachin para que eu os afastasse, se é o caso de afastá-los e de não aderir a eles, eu gostaria de pensar um pouco para trazer as ideias, um raciocínio mais sólido. É isso. Muito obrigado pela sua gentileza aqui com a Corte. Eu, então, comunico aos colegas que eu vou declarar encerrada a sessão, um bom fim de semana para todos. Estou à disposição de todos os colegas para qualquer outro evento. Boa noite a todos. Presidente, Pois não, ministro Marcondes. Apenas para retribuir a Vossa Excelência os votos. Um ótimo fim de semana no nosso Rio de Janeiro. Senhor presidente. Pois não, ministro Gilmar. Desculpe-me, mas antes de encerrar, gostaria de cumprimentá-lo pela boa condução da sessão e, inclusive, por ter permitido que nós continuássemos a deliberar na próxima semana. O tema, como se viu, é extremamente complexo e exige criatividade. Também eu gostaria de manifestar, subscrevendo as palavras de Vossa Excelência, os pêsames da Corte em relação ao falecimento do senador Major Olímpio. Eu acho que é mais uma tragédia que se abate sobre famílias brasileiras, mas eu gostaria de ir um pouco além, presidente, para dizer que talvez a Corte devesse somar aos esforços que hoje o Executivo faz, e especialmente o Congresso está fazendo, no sentido de criar um corpo, um grupo, para acompanhar essa tragédia. Nós estamos batendo novo recorde, é um novo campeonato mundial que nós não deveríamos gostar de ganhar e que estamos ganhando. Estamos nos aproximando de 3 mil pessoas mortas por dia. É preciso, de fato, haver um esforço fora das ortodoxias para que, de fato, essa crise seja superada. Acho que nós devemos fazer esforços nesse sentido, ombreando com o Congresso Nacional, com o Executivo, para superar essa crise. É claro que se construiu essa crise a partir de um mal muito grave, mas também faltou competência para lidar com ela. Isso precisa ser reconhecido e, de fato, isso precisa ser superado.
Ministro Gilmar, fuga para frente, é preciso que nós nos somemos aos esforços que têm se fazer para que impere a ciência, para que impere a racionalidade, para que saúde, como nós dizemos, como gosta de dizer o nosso colega Barroso, que impere uma dose mínima de iluminismo nesse obscurantismo que nós estamos vivendo. Foi muito oportuna, ministro Gilmar Mendes, a sua intervenção, porque eu fui contactado pelo presidente da República, num primeiro momento, para fazer parte de um grupo que deliberaria sobre políticas de saúde. Então, eu marquei com Sua Excelência, senhor presidente, uma conversa na segunda-feira, antes da reunião desse gabinete institucional e técnico. Eu, particularmente, entendo que o Supremo Tribunal Federal esteja fazendo muito a sua parte através dos julgados, através das iniciativas que aqui foram tomadas, por exemplo, pelo ministro Lewandowski, em várias ocasiões, pela ministra Rosa. A minha única preocupação, e eu quero dividir com os colegas, é que nós não temos capacidade institucional, ou seja, expertise em saúde pública. E que, em segundo lugar, amanhã ou depois se atribua ao Supremo Tribunal Federal a chancela de uma política de saúde adotada sem que nós possamos, a posteriori, aferir a legitimidade e a constitucionalidade dessa política pública. Então, a minha postura um pouco avessa a participar de uma comissão para anunciar medidas de combate à pandemia escapa, no meu modo de ver, um pouco aos limites da atuação da Corte Suprema. Eu posso ouvir o relato, eu posso, inclusive, me manifestar com o presidente para dizer, por exemplo, o que eu acho, como, por exemplo, eu poderia pensar que, ao invés de 2 doses, ele pudesse dar 1 dose ao maior número de pessoas e verificar se essa 1 dose não teria uma eficácia capaz de aguardar a 2ª dose. Mas eu verifico que eu não falo com os 11. E eu não posso chancelar políticas públicas a posteriori sem que isso iniba a Corte de, eventualmente, poder interferir judicialmente numa outra inconstitucionalidade. Se os senhores me autorizarem agora a participar desse grupo, eu irei, mas com o consenso de toda a Corte. Se os senhores entenderem que é incompatível o presidente do Supremo Tribunal Federal participar de uma comissão sobre um tema em relação ao qual nós não temos a menor expertise, que é política de saúde. Nós nos valemos da ciência. Nós discutimos aqui problemas jurídicos, de competência concorrente e etc. Não estamos nos excusando. Eu me comprometi a comparecer à reunião com o presidente da República. Só me preocupo de fazer parte de um grupo que vai chancelar uma política pública e amanhã dizer essa política pública está certa, que o Supremo disse que estava certa, que o presidente compareceu à reunião. Se os senhores entenderem que eu posso exercer esse papel, eu exercerei, participarei da comissão, mas com o consenso do colegiado, com a outorga do colegiado. Eu não quero dar minha opinião sobre o que eu acho, quais são os limites de um presidente do Judiciário. Mas o ministro Marco Aurélio pede a palavra e eu, como decano... Se puder fazer uma ponderação, faço. Deve fazer. Entendo que o Supremo deve se resguardar ao máximo, mesmo porque ele julga merecimento de atos praticados pelos demais poderes. Por isso é que eu tenho alguma restrição a essa participação, não faria como presidente do tribunal. Eu gostaria de ouvir cada colega, porque eu não vou tomar uma atitude dessa grandeza para que amanhã ou depois nós nos sintamos inibidos de coibir qualquer ato adotado por essa comissão. Eu tenho maior simpatia, eu luto contra essa pandemia
eu sofra com essa pandemia, eu perdi amigos com essa pandemia, mas eu temo pela inibição que se pode gerar de futuro para o Supremo Tribunal Federal avaliar qualquer tipo de política pública adotada. Essa é a minha... Ministro Alexandre... Me permite a palavra um minutinho? Depois o ministro Barroso. O ministro Alexandre pediu, ministro Barroso, a palavra que eu passo a Vossa Excelência. Ministro Alexandre Moraes. Presidente, em primeiro lugar, rapidamente, eu também gostaria de me somar aqui à solidariedade à família do Major Olímpio. Conheci o Major Olímpio há décadas em São Paulo, um valoroso policial militar em São Paulo, senador com o maior número de votos do Brasil, combatente e combativo senador, e com isso nós estamos chegando a quase 300 mil mortes, já passamos 245 mil mortes. Dito isso, presidente, aqui coloco meu posicionamento, Vossa Excelência indagando a todos. Presidente, eu entendo que são duas coisas diversas. Obviamente, não é papel do presidente do Supremo Tribunal Federal fazer parte de uma comissão que vai tratar de questões específicas do Ministério da Saúde, de distribuição. Obviamente, eu aqui, particularmente, nesse aspecto, concordo em gênero, número e grau com o eminente ministro Marco Aurélio. Uma coisa diversa é o presidente do Supremo Tribunal Federal, enquanto chefe de poder, sentar à mesa para conversar com o presidente da República, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Federal, tal qual, nos momentos de crise, os líderes fazem, para conversar sobre caminhos, não sobre questões específicas, sobre caminhos para o país. Se o Supremo tudo bem, eu concordo. Adiro. Porque o Supremo Tribunal Federal, se é verdade que nós não somos médicos, não temos expertise na área de saúde, mas nós participamos da condução da crise, porque milhares de ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, assim como os dois outros poderes da República, o Legislativo e o Executivo, eles devem, nesse momento, dar as mãos, se unir numa condução de união do país, união federativa, e o Supremo tem um papel importantíssimo nisso, obviamente, sem participar de comissão, sem participar de normatização, porque isso, como o ministro Marco Aurélio lembrou, isso pode chegar ao Supremo. Agora, a conversa do chefe dos poderes, nesse momento de verdadeira calamidade pública, nesse momento emergencial, em que 3 mil brasileiros estão morrendo todos os dias, acho que mais do que o Supremo talvez pensar, é um dever do Supremo Tribunal Federal sentar à mesa e conversar. E Vossa Excelência, da minha parte, tem carta branca para falar pelo Supremo Tribunal Federal nessa conversa como chefe de poder. Não, está sendo bom isso, porque está sendo publicizado e é importante que eu tenha esse sentimento de todo colegiado. Só para esclarecer que inúmeras vezes eu me preocupei, já manifestei a posição do Supremo quanto ao sofrimento do povo brasileiro e também não me escusei de conversar. O que não se pode é participar, eventualmente, de um evento em que amanhã ou depois se diga não, tudo que se discutiu aqui é legítimo porque o Supremo Tribunal Federal forneceu a sua chancela mediante a presença do presidente Supremo. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, a minha intervenção era substancialmente na mesma linha. Eu acho que quando o ministro Gilmar Mendes fez a sugestão, não era propriamente de participação formal em nenhum tipo de comissão que inibisse a independência do Supremo depois de apreciar decisões políticas. Eu acho que o que Sua Excelência imagina, e eu estou de acordo, e na mesma linha do ministro Alexandre, eu acho que, primeiro, nós temos que despolitizar, nós estamos falando de salvar vidas. E, portanto, não se deve nem antecipar a discussão eleitoral, nem torcer para quanto pior, melhor, nem destilar ódio nesse momento. A gente está precisando de solidariedade e de fraternidade e, eu concordo com o ministro Gilmar, de correção de rumos. É a humildade de entrar no rumo certo.
e, portanto, a soberania das decisões médicas, das decisões sanitárias, dos consensos que se formaram sobre como conduzir isso. E acho que Vossa Excelência certamente pode ser o porta-voz desse equilíbrio, dessa ponderação de quem não tem interesse político e muito menos quer antecipar debate eleitoral e ajudar a construir uma racionalidade em que se apaguem os erros do passado e se olhe para frente, porque, de novo, quem tiver em busca de dividendos políticos com a tragédia dos outros está escolhendo um rumo moralmente errado na vida. E, portanto, eu também tenho amigos, todos aqui temos amigos, pessoas queridas que se foram, viraram números. E eu acho, sim, que nós devemos fazer parte de uma corrente do bem que procure empurrar o país na direção certa, sem politização, mas com a racionalidade que é razão, ciência e humanismo, que é a obsessão por salvar vidas, enfim, em vez de cobrar contas do passado, essas deixa para cobrar no processo eleitoral, mas nesse momento, eu acho que é um momento, sim, de nós nos unirmos numa corrente do bem, mas tem que ir na direção certa, porque senão não adianta. E a direção certa é seguir as recomendações da ciência, da medicina, de quem não tem outros interesses que não seja salvar vidas. De modo que eu endosso a linha proposta pelo ministro Gilmar e pelo ministro Alexandre, contrário ao Supremo participar de comissões, mas a favor de nós não nos furtarmos de integrarmos um debate público construtivo para que, em breve, a gente deixe de celebrar esse recorde negativo de quase 3 mil mortos por dia. Pois não. O ministro Toffoli pediu a palavra. Sim, presidente. Só lembrando que, em 16 de março do ano passado, no início da pandemia, conjuntamente com Vossa Excelência, vice-presidente à época, convidamos o ministro da Saúde, de então, Dr. Mandetta, para falar à Corte e aos presidentes dos demais tribunais superiores. E desde aquela época, e também dialogamos conjuntamente, eu passei a defender publicamente que houvesse uma coordenação nacional e uma espécie de gabinete de crise, com a participação dos 3 poderes, com a participação dos entes da federação, com a participação de representantes da sociedade civil. É evidente que não é um comitê deliberativo, não é um comitê normativo, não seria algo assim, mas para o conhecimento e para as ideias poderem fluir da melhor maneira no enfrentamento da maior crise da nossa história. Então, nesse sentido, a participação em um conjunto de pessoas que, embora possam ser de poderes distintos, de funções essenciais à justiça distintas, sempre defendi também a participação do Ministério Público, participação dos advogados, da Defensoria, dos entes da federação, ou seja, um gabinete com representação ampla para debater essa questão dessa crise, que sim, é uma crise que há de ser enfrentada, mas que, com mais cabeças pensando, poderá talvez ter a diminuição da aflição que nós estamos vivendo. E, na oportunidade, também me associo às mensagens de solidariedade aos familiares do senador Major Olímpio e de todos os brasileiros, quase 300 mil agora, quase 300 mil que se foram, a todos esses familiares e amigos. Bom, eu fico bem confortável de ouvir todos os colegas, que eu acho que essa é a função do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu represento 11 colegas, mas eu não posso participar de um evento sem que os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal concedam esse aval para que eu possa, digamos assim, coparticipar dessa deliberação que, evidentemente, pela nossa parte, não haverá nenhuma força normativa nem vinculativa. Algum outro colega gostaria de se pronunciar?
Pois não, ministro Fachin? Senhor presidente, muito brevemente, apenas para acentuar, senhor presidente, que na situação em que estamos a viver, inequivocamente caracteriza um caos sanitário, social, econômico e também com graves implicações no plano da gestão institucional, é fundamental que sejam levados a efeitos diálogos institucionais e, mais diretamente, não se deve deixar de aceder, e Vossa Excelência certamente não deixou nem deixaria, de nenhum convite para um diálogo institucional. E o fato do tribunal vir depois a julgar questões correlatas não é empecilho para que o judiciário possa até mesmo sinalizar caminhos possíveis nesses diálogos institucionais. É o equilíbrio entre não cruzar os braços e não cruzar a linha dos seus respectivos poderes. Por isso, não vejo como mescla entre imparcialidade e necessidade de auxiliar os demais poderes. Creio que nós podemos auxiliar, devemos dialogar, e, portanto, eu me associo às palavras do eminente ministro Alexandre Moraes e da direção que apontou o eminente ministro Gilmar Mendes. Quero cumprimentar Vossa Excelência por ter aberto esse diálogo sobre essa matéria. O Supremo fez e tem feito o que lhe compete na prestação jurisdicional. Não vejo problema algum, ao contrário, vejo como recomendável dar um passo adiante e abrir-se ao diálogo institucional sempre que oportuno, sempre que chamado, para auxiliar os demais poderes a desempenhar a sua função na linha das orientações das autoridades sanitárias, na linha do caminho certo para superar as deficiências e, acima de qualquer cosmovisão ideológica, este é um problema do país e da nação. Não é um problema de pessoas ou cosmovisões. Subscrevo todas as manifestações anteriormente referidas e Vossa Excelência tem de antemão o nosso apoio e a nossa plena aquiescência na atuação de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Fachin. Eu tenho certeza que todos têm ciência de que, sempre que possível, eu me coloco na defesa da pandemia e das melhores práticas que devem ser adotadas, inclusive sendo interpretadas, às vezes, erroneamente, como tendo afrontado as autoridades constituídas exatamente por expor as minhas oposições ao negativismo obscurantista, enfim, as minhas posições sobre exatamente essa questão e o dever que nós temos de ouvir a ciência. Vou à reunião, vou colaborar, espero que eu ali represente a vontade e as sugestões de Vossas Excelências e todas as linhas de ação que já foram preconizadas por centenas de acórdãos do Supremo Tribunal Federal, principalmente no tocante à competência concorrente, que continua sendo uma questão ainda não digerida pelas autoridades constituídas. Eu irei à reunião com esse aval e trarei o resultado dessa reunião para todos os integrantes da Corte. Mais algum integrante gostaria? Sim. Presidente, eu havia pedido a palavra e quero dizer que endosso plenamente todas as manifestações que me antecederam. E queria dizer que a conduta, não só da Suprema Corte, mas também do presidente da Casa, está prevista na Constituição e no próprio regimento interno. O que diz a Constituição no artigo 2º?
que os poderes são independentes, porém harmônicos entre si. É preciso haver harmonia entre os poderes, sobretudo nesse momento de crise. Crise sanitária gravíssima, crise econômica de difícil superação. Harmonia pressupõe diálogo, mas sempre esta harmonia deve ter como pressuposto a independência que está prevista no artigo 2º. Vou mais adiante, senhor presidente. O artigo 13 do nosso regimento interno estabelece quais são as atribuições do presidente da Suprema Corte do Brasil. E, em primeiro lugar, antes de qualquer outra, é velar pelas prerrogativas do tribunal. Qual é a principal prerrogativa do tribunal, por força do artigo 102 da nossa Carta Magna? É ser ou desempenhar a função de guarda da Constituição. Portanto, senhor presidente, quando Vossa Excelência for representar a Suprema Corte nos termos do inciso 2º do artigo 3 do Regimento Interno, que compete ao presidente representar a Corte perante os demais poderes e autoridades, Vossa Excelência lá estará defendendo, antes de tudo, as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, que são absolutamente próprias e não podem, de forma nenhuma, ser delegadas, ou nós não podemos abrir mão dessa nossa principal missão, que é constitucional. Isso para dizer a Vossa Excelência que eu apoio a ida de Vossa Excelência a convite do presidente da República e dos presidentes dos demais poderes para debater essa crise em que nós nos encontramos, mas, sobretudo, para explicar, como Vossa Excelência agora disse, quais são as posições do tribunal que vêm sendo tomadas nos últimos tempos. Essa questão da competência concorrente comum, a questão da estrita observância da ciência no combate à pandemia e tantas outras que nós decidimos. Então, é assim que me pronuncio, senhor presidente. Vossa Excelência vai para esse diálogo plenamente amparado pela Constituição e pelo regimento interno da nossa Casa. Muito obrigado, ministro Lewandowski. Mais algum integrante gostaria de se manifestar? Não havendo mais nenhuma manifestação, eu agradeço muitíssimo a intervenção de todos os colegas. Vou representar o Supremo Tribunal Federal como nunca me recusei, principalmente diante dessa crise. Sei que a minha presença chancele a constitucionalidade das medidas que eventualmente serão tomadas e trago a Vossas Excelências uma prestação de contas, quem sabe, numa sessão que não interfira na nossa função jurisdicional. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Bom fim de semana.